Papo com Elias. Papo com Elias é uma conversa semanal sobre agricultura familiar e vida no campo. Elias De Ângelo é presidente da FETAEG e bate um papo com Luiz Paraíba sobre os temas da atualidade. Olá, minha gente, tudo bem? Voltamos ao Papo com Elias. É uma conversa franca e direta que a gente tem com Elias De Ângelo, que é o presidente da FETAEG. Elias, é tão bom tê-lo aqui para essa conversa, tudo bem? Tudo bem, Paraíba, é muito bom mesmo estar aqui com você, a gente poder fazer esse papo tranquilo, direto, digamos, um papo reto, vamos falar assim, como diz a juventude por aí. Pois então, nesse papo reto, Elias, eu vou continuar conversando com você sobre reforma agrária. Eu lembro que no estado de Goiás, nós tínhamos muitos acampamentos à beira da estrada, pessoas aguardando na luta essa tão querida terra para produzir. Onde estão essas pessoas, Elias? O que aconteceu nos últimos anos? Essas pessoas foram assentadas? Elas estão nas suas terras? Bom, Paraíba, elas estão aí, continuam aí aguardando as suas terras. É bom dizer de que essas famílias pleiteiam e têm terras aí para serem desapropriadas, um processo pronto para serem desapropriadas e que nos últimos anos não foram desapropriadas com a alegação de falta de recursos orçamentários. O que para nós é um absurdo, porque recurso orçamentário é o governo que destina, e recurso você destina ele para onde mais lhe convém, mais lhe interessa. E na verdade não foram desapropriadas, os processos voltaram e essas áreas estão paradas aguardando desapropriação. Mas essas famílias continuam à beira das estradas, muitos com a política que desincentiva esse processo, que diz que não vai haver, que não teremos mais desapropriação e tal. Muitas dessas famílias saíram, mas hoje em Goiás ainda tem 6.000 famílias que estão embaixo de lona aguardando essa terra. Exemplo disso é aqui na região que eu estou hoje, que é Caiapônia, Doverlândia, Palestina, Iporá. Só nessa região tem mais de 200 famílias acampadas ainda, aguardando área. Você está na região oeste de Goiás nesse momento, falando dessa realidade, mas eu queria saber o seguinte: o que é que alimenta a luta dessas famílias? O que é que motiva essas famílias estarem anos embaixo de uma lona preta, aguardando e também lutando para conquistar a terra? Bom, é preciso entender, Paraíba, que o nosso povo ou são de origem camponesa ou são camponeses. E os camponeses sonham em voltar para a terra e ter a sua terra e produzir alimentos, que é o que a agricultura familiar faz, os assentados da reforma agrária, que são agricultores familiares, fazem. Então é o seguinte, eles sonham, têm o sonho de ter uma terra, existe a política de reforma agrária, ainda existe áreas produtivas. É preciso lembrar que todas essas áreas que estão aguardando para serem desapropriadas, que tem um processo que já tem uns 6, 8 anos que foi concluído, todas essas áreas continuam improdutivas. Então as famílias sonham, é um sonho e continuam aí sonhando com essa terra. Papo com Elias. Papo com Elias é uma conversa franca que a gente tem toda semana para discutir os temas da agricultura familiar e a vida no campo. Elias De Ângelo é presidente da FETAEG. A gente sempre pergunta, Elias, como se dá o processo da reforma agrária? Por exemplo, ele pode ser por desapropriação, ele pode ser por falta de utilidade social da terra, improdutividade, né? Quais são esses critérios? Porque tem gente que diz que as terras são produtivas e que não podem ser partilhadas para a reforma agrária. E última questão, Elias. O governo não toma de ninguém, o governo desapropria e depois ressarce o proprietário. Eu queria que você me explicasse um pouco isso. Bom, aí nós temos, digamos que 3 modalidades. Nós temos a desapropriação por interesse social, que são aquelas áreas que não atendem à função social, elas são improdutivas, improdutivas no ponto de vista de que não estão produzindo, não que elas não tenham condição de produzir, mas elas não são exploradas. Então essas áreas são vistoriadas, concluídas como improdutivas, entendidas como improdutivas,
o governo desapropria por um decreto de desapropriação, indeniza esse proprietário as benfeitorias e a terra nua e destina essa área para assentar família. A outra modalidade o governo tem um recurso, compra uma propriedade no valor de mercado, se bem que a desapropriação também é no valor de mercado, nada fora do valor de mercado, mas ele compra essa área e destina essa área para assentamento de reforma agrária. E uma terceira via, que é um programa complementar à reforma agrária, é o programa de crédito fundiário, hoje conhecido como Terra Brasil, né? E nenhuma dessas modalidades estão caminhando como deveria. A desapropriação não existe mais no atual governo, a compra e venda também não, e o crédito fundiário de forma muito lenta. Lembrando que do crédito fundiário nós temos aí, é o único que nós temos recursos, que é de um fundo, não tem como o governo mexer nele, tem um fundo, mas esse fundo não está sendo usado para compra de área para assentamento de famílias. É uma política que no atual governo não tem prioridade. Elias, eu queria lembrar, tem uma modalidade que você não citou aqui, mas em alguns anos atrás, na sua gestão da FETAEG, foi possível desapropriar uma área que pertencia a um traficante de droga. O governo, a justiça, expropriou essa terra e assentou famílias. Essa modalidade também ainda pode existir, ainda terras irregulares que o governo possa retomar e fazer a redistribuição através da reforma agrária? Bom, essa como se diz, isso não é uma modalidade, foi uma eventualidade nesse caso, porque essa área é destinada à venda para combate a drogas, mas como existe a área que foi tomada pelo governo e ela estava aí para ser vendida e para destinar os recursos para combate às drogas, nós fomos atrás e conseguimos um feito que é diferente, que foi fazer com que essa área fosse destinada ao INCRA para assentamento de famílias e esses recursos devolvidos aí à Secretaria Antidrogas para que pudesse cumprir o seu papel. Mas essa não é uma modalidade, mas é uma possibilidade. Assim como existem outras possibilidades de empresas falidas e tal, que é possível destinar essas áreas para a reforma agrária numa negociação direta. Papo com Elias. Papo com Elias é uma conversa franca que a gente tem toda semana para discutir os temas da agricultura familiar e a vida no campo. Elias D'Angelo é presidente da FETAEG. Para a gente concluir esse papo sobre reforma agrária, nós já estamos há 2 episódios tratando desse assunto, Elias. Eu queria que você nos explicasse o seguinte: o alimento dessas pessoas para continuar a luta, você já conseguiu falar. Mas eu quero entender o seguinte: qual é a esperança que essas pessoas têm daqui para frente, que possam ser assentadas, que tenham direito à terra e que possam produzir nessa situação que nós vivemos hoje? Ou só depois das eleições? Bom, são 2 coisas. Primeiro é que nós precisamos continuar lutando, né, pela reforma agrária. E as famílias que não desistiram, aí é preciso lembrar, e estou aqui nessa região que tem famílias aqui que tem mais de 20 anos acampado, aguardando uma determinada área. Preciso continuar na luta, preciso continuar lutando, precisamos reivindicar, precisamos ir atrás. Ontem estávamos falando disso, já fomos atrás, queremos saber como é que estão essas áreas, vamos continuar cobrando. Então precisa continuar cobrando, precisa continuar na luta. Mas a esperança é que a gente mude de fato de rumo nessa questão da reforma agrária, de políticas públicas para a agricultura familiar. Na verdade, todas as políticas públicas estão praticamente desmontadas. E a nossa esperança, não dá para falar outra coisa, é numa mudança de política, numa mudança de governo que possa trazer esperança para que a gente volte a ter condição de produzir alimento, possa tocar a reforma agrária, o crédito fundiário, as políticas públicas que o povo necessita. E é necessário porque nós estamos vendo aí, né? Os alimentos estão caros, né? O povo não tem condição de comprar. Por quê? Porque você não tem incentivo para a produção. Se você não tem incentivo para a produção, acaba o custo desse alimento sendo muito alto e a sociedade paga por isso.
Então, o que o governo investe em produção da agricultura familiar reflete na mesa do consumidor, do trabalhador urbano e rural. Então, a nossa esperança é que a gente possa mudar de rumo essas políticas públicas que dá condição de desapropriar área, de comprar área, de assentar família, de produzir no campo para que esses alimentos possam chegar à mesa dos consumidores. Elias D'Angelo, presidente da FETAEG, obrigado por essa oportunidade da gente bater esse papo semanal aqui no Papo com Elias. Um abraço e até o próximo encontro, Elias. Abraço, Paraíba, abraço a todos que nos ouvem. Até o próximo.